Você já ouviu falar da Síndrome de Asperger? Ela é um transtorno neurobiológico que estava dentro dos transtornos do desenvolvimento e envolve características como comportamentos repetitivos e restritos e dificuldade no relacionamento social. Mas sabia que essa nomenclatura não é mais usada? E o motivo está relacionado ao autismo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Doralina, sou psicóloga do Espaço Viver e hoje eu vou te explicar o que é a Síndrome de Asperger e o que ela tem a ver com o autismo. Para nos localizarmos bem, eu vou te contar um pouco de história e assim você vai ampliando a compreensão a cada passo que eu for contando. Já disse antes, né, que a Síndrome de Asperger tem a ver com o autismo, então vamos começar por ele. Apesar do autismo estar na história de diversas formas implícitas, só em 1943 um médico chamado Leo Kanner fez a sua primeira caracterização. E algumas das características clínicas que ele observou foram o desinteresse e inabilidade para se relacionar com outras pessoas, desenvolvimento peculiar na linguagem verbal, marcada pela presença de repetição de palavras ouvidas pela criança fora do contexto, que chamamos de ecolalia, repetição de movimentos corporais sem um propósito aparente, que chamamos de estereotipias, e a inversão pronominal, que é quando a criança se apresenta na terceira pessoa. E olhem só, quase ao mesmo tempo, em 1944, outro médico, chamado Hans Asperger, apresentou casos de crianças com características parecidas às descritas por Kanner, mas que não tinham atraso no desenvolvimento da linguagem e nem atraso no desenvolvimento cognitivo, a não ser pela dificuldade na interação social. Mas só quase 40 anos depois, em 1981, uma psiquiatra chamada Lorna Wing propôs uma diferenciação de diagnóstico entre o autismo e a então chamada Síndrome de Asperger. Foi assim que esses dois diagnósticos passaram a ser percebidos como um estando do lado do outro, mas considerados diferentes. Antes de chegarmos nos dias de hoje, tem mais uma informação super importante nessa história. A Lorna Wing também foi pioneira em considerar o autismo como um espectro, o que enriqueceu as características do autismo e reconheceu ainda mais as variações dessas características em níveis diferentes. Agora sim, juntando tudo isso que eu contei para vocês, chegamos hoje, mais de 30 anos depois, em 2013, uma nova nomenclatura para a classificação do autismo surgiu, que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Esse termo ele surge com a intenção de apresentar evidências de uma singularidade neurobiológica e colocar o autismo como uma condição e não como um adoecimento curável, e de servir ainda como base para o direito da inclusão social. Mas por que é assim tão significativa essa nomenclatura? E o que tem a ver com a Síndrome de Asperger? Vamos dar mais um passo de compreensão agora, mas antes, se você já estiver gostando do vídeo e desse conteúdo, dê o seu like, porque assim entendemos que esse conteúdo é interessante para você e podemos fazer mais conteúdos como esse. Mas vamos continuar. Então, é a primeira vez que as evidências chamam a atenção com a nomenclatura para a existência de um espectro, como a Lorna Wing já havia comentado lá no fim dos anos 70, considerando que o autismo pode ir do nível mais leve ao mais severo. Vamos entender melhor o que isso significa. Me diz uma coisa, você já ouviu falar que o autismo possui características invisíveis? Sabe por que dizem isso? Porque não é possível identificar uma pessoa com autismo por meio da sua aparência. Suas características têm a ver com o seu jeito de funcionar. Da mesma forma, acontece com os níveis do autismo. É muito difícil identificar apenas pela observação em qual nível do espectro uma pessoa com autismo se encontra, principalmente quando as suas características correspondem ao nível leve do espectro. Isso quer dizer que em um extremo do espectro, uma pessoa com autismo severo vai apresentar as características do TEA tão intensificadas que a dificuldade de comunicação pode chegar à ausência de fala. As desordens sensoriais podem gerar comportamentos autorreguladores de agressão física consigo e com o outro, e os entraves de socialização e os possíveis déficits cognitivos podem levar a grandes dificuldades de aprendizagem. Acredito que você possa entender um pouco mais dos exemplos que eu trouxe para vocês num outro vídeo que se chama As Alterações Sensoriais no Autismo. Eu coloquei o link aqui na descrição, caso você não tenha visto ainda. Agora vamos para outro extremo do espectro, uma pessoa com autismo leve. Pode passar completamente despercebida pela sua vida. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa pessoa um pouco melhor, é possível que você perceba algumas peculiaridades nas suas preferências e no seu jeito de agir, além de reconhecer algumas dificuldades de socialização. Quanto à linguagem, vai chamar sua atenção possivelmente por uma comunicação mais concreta e direta. E lembra o que o Hans Asperger descreveu sobre as características das crianças que ele atendia?
que não tinham prejuízo na linguagem, senão por uma comunicação social em comum. Então, dentro dessa nova classificação, pessoas com síndrome de Asperger, na verdade, são pessoas dentro do espectro como uma das possibilidades de autismo leve. E foi assim que chegamos a hoje, onde o diagnóstico da síndrome de Asperger não é mais utilizado e está, na verdade, incorporado dentro do espectro do autismo. Mesmo assim, muitas pessoas com Asperger estão bastante acostumadas a usarem esse nome e denominam-se até como Aspes. Como no filme Mary Max, eu não sei se vocês já assistiram, eu coloquei um link aqui de um trechinho para vocês entenderem melhor. Ele foi gravado antes da nova nomenclatura de 2013. E com essa nova nomenclatura, a ideia é que entender o autismo como um espectro, a gente possa ter um diagnóstico mais sensível, considerando o autismo como uma condição, inclusive para pessoas não compreendidas hoje na sociedade, por não terem deficiências intelectuais, mas sim outras características significativas para a sua vida. Bom, esse vídeo foi apenas para trazer uma compreensão sobre a síndrome de Asperger e o autismo leve, mas se você deixar, eu fico aqui conversando cada vez mais sobre esses detalhes desses assuntos. Então, se gostaram do vídeo, deem o seu like, deixe seu comentário, para que assim a gente saiba que esse tipo de assunto é mesmo interessante e a gente volta aqui para conversar mais sobre esse tema com vocês. Se você conhece alguém com autismo, ou você está dentro do espectro, ou ainda desconfia que alguém possa ter essa condição, saiba que existe um serviço especializado, chamado Acompanhamento Psicológico do Espectro Autista, para ajudar em todas as fases do processo, tanto identificar as características do espectro, como desenvolver um plano personalizado para trabalhar as potencialidades e superar as limitações de cada pessoa com autismo e ainda orientar pais, escola e todos os profissionais envolvidos sobre o seu funcionamento e as suas características únicas. Deixamos aqui na descrição do vídeo um link direto para conversar com uma das nossas profissionais e entender melhor como que esse serviço funciona. Se precisar de ajuda, conte conosco. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.